Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui no sofá para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. E aí, está preparado? Pega a sua Bíblia e vem comigo. Vamos meditar na palavra do Senhor aqui no nosso sofá. E o texto de hoje que eu queria compartilhar com vocês é um texto bem conhecido. Certamente você já ouviu ele algumas vezes, já leu ele algumas vezes, mas ele está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes respondeu: Quais? E explicaram: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Texto um pouquinho longo, né? Mas conta a história desses dois discípulos aí no caminho de Emaús. Curiosa essa história e nos traz um ensinamento bem interessante. Os discípulos, eles conheciam a respeito de Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Sabiam da história e tudo o que iria suceder com Jesus. Ele iria passar pela cruz, iria ressuscitar ao terceiro dia. Interessante que eles sabiam disso. Interessante também que eles já haviam até ouvido que as mulheres tinham visto e ouvido falar, né, a respeito da ressurreição. Sabiam que os discípulos haviam corrido para o túmulo
e não tinham visto o corpo de Jesus. Tudo isso eles já sabiam. No entanto, é curioso perceber que, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo Jesus ressuscitado, caminhar ao lado deles, expor as Escrituras, ainda assim eles não viram Jesus. Eles não perceberam Jesus. Curioso, porque são discípulos que estavam ali por perto de Jesus quando ele estava exercendo ali o seu ministério. Curioso perceber que todo esse conhecimento que eles tinham a respeito de Jesus e a sua obra não foi suficiente para eles, naquele momento, perceber Jesus ao seu lado. Somente depois, quando Jesus então parte o pão com eles, é que os olhos se abrem e eles começam a perceber e saber que quem estava ali era o próprio Jesus. O grande ensinamento que fica para nós é que não basta a gente conhecer Jesus, não basta você ler a respeito de Jesus, ter lido a Bíblia inúmeras vezes, pegar os livros, e existem muitos livros religiosos, livros que falam a respeito de Jesus e da sua história. Não basta ter todo esse conhecimento, porque aqueles homens tinham todo o conhecimento, tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, e naquele instante eles não conseguiam crer na ressurreição de Jesus. O que será que nos falta para perceber Jesus no nosso dia a dia? Às vezes sabemos a respeito de Jesus, mas a gente não consegue enxergá-lo no nosso dia a dia. Você já percebeu, já passou por isso? Às vezes, no ordinário da vida, você não consegue perceber o Senhor Jesus agindo na tua história, na tua vida, nas situações que acontecem no dia a dia. Mas você conhece de Jesus, você já ouviu falar a respeito dele. Sabe que ele é um Deus que está presente, mas não consegue vê-lo. O que será que falta para nós, para a gente poder ver Jesus no nosso dia a dia? O que será que falta para nós, para que Jesus ele se torne real, não uma história? Você vê muitas discussões na internet e por aí afora, falando da existência do Jesus histórico. Será que existem evidências a respeito de Jesus? Será que existe mesmo esse Jesus? Será que ele realmente existiu? Não é uma fábula, não é algo contado? As pessoas querem ter o conhecimento que comprove aquilo que eles estão lendo. Mas interessante é saber que Jesus ele é tão real que ele pode ser visto no nosso dia a dia, por mim e por você. Se você é discípulo de Jesus, se você entregou a sua vida para ele, você vive uma vida de busca pela sua palavra, o Senhor Jesus ele vai se revelar a você de diversas formas. E você vai conseguir perceber Jesus. Sabe o que é interessante? É que Jesus ele valoriza a presença. Isso tem um grande valor para o Senhor Jesus. Desde o Gênesis, se você olhar a história, você vê um Deus que queria se relacionar com o seu povo, queria estar junto com o seu povo, queria estar presente. Jesus lá no Getsêmani, quando estava angustiado com aquilo que viria, com toda a situação que viria, ele estava ali naquela luta interna. Ele vai para os discípulos que estavam dormindo e chama a atenção deles. Vocês não podem velar comigo, vocês não podem estar comigo. Como quem diz, vocês não podem estar na minha presença, vocês não podem estar comigo juntos.
Jesus, ele quer a nossa presença, ele quer estar conosco, ele quer desfrutar dessa união eterna. E por isso nós precisamos cuidar para que a gente não fique somente no conhecimento, um Jesus cognitivo que está só aqui na nossa mente, um Jesus que a gente sabe a respeito dele, porém a gente não consegue vê-lo. Ah, quer dizer que a gente tem que ver ele fisicamente? Não, não, mas ele se manifesta a todo aquele que o busca. A palavra de Deus diz que aquele que busca vai o encontrar. Ele diz assim: serei achado de vós. Ou seja, ele quer ser achado, ele quer ser encontrado, ele quer ser visto. Você tem conseguido ver Jesus no seu dia a dia? Você tem conseguido perceber Jesus no seu dia a dia? Eu penso que nós temos falhado muito como discípulos de Jesus. Talvez a gente está mais preocupado em ver aquilo que Jesus pode fazer do que simplesmente estar na sua presença. A gente quer ver o sobrenatural de Jesus, mas a gente não quer caminhar com ele. A gente quer ver os milagres acontecer. E é legal ver milagre, não é? É bacana. Mas a gente está esquecendo de que existe uma jornada, e é nessa jornada que o Senhor Jesus quer estar conosco. Imagina se, para aqueles que têm filhos, né? Se o teu filho te procurasse apenas naquele momento em que ele quisesse um brinquedo, quisesse algum benefício, somente nesse momento ele te procurasse. Se você é pai ou mãe, vai entender bem o que eu estou dizendo. Seria frustrante, não é mesmo? Seria no mínimo frustrante. Puxa, meu filho só me procura porque ele quer algo de mim. E a gente faz isso com o nosso Senhor. A gente quer aquilo que ele pode fazer, a gente quer ver aquilo que ele pode fazer, só para quem sabe, uau, que maravilha, que bênção, que alegria. Mas no nosso caminhar diário, no nosso caminho para Emaús, o Senhor Jesus está tão perto que a gente não consegue perceber. Ah, se nós percebêssemos aqui a presença de Jesus no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, certamente nós teríamos muito mais testemunhos a contar do cuidado, do agir dele em nós, da obra que ele faz em nós e através de nós. Um sonho para todos nós. Um sonho que pode se tornar realidade se você hoje disser: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te perceber nos mínimos detalhes. Eu quero sentir a sua presença. Faz diferença, Jesus, na minha vida. Faça essa oração e busque um Deus não dos livros, mas um Deus real. Um Deus que pagou o preço, que morreu, mas ressuscitou e que prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Então, se ele estaria conosco todos os dias, é sinal que ele quer estar contigo, quer caminhar ao seu lado, quer se fazer presente, quer ser achado por você. Busque a presença do Senhor, confie nele, descanse nele e perceba ele em todos os seus passos. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida naturalmente. Perceba ele. Perceba ele. Ore pedindo: Senhor, me dá sensibilidade para viver o novo, para eu te ver. Seja um Deus real na minha vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que você viva um Deus vivo na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida.